E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, 7 horas da manhã, tamo aí pra falar de One Piece, né não? Acordei mais cedo hoje, porque daqui a pouco eu vou ter que... Daqui a pouco mais na hora do almoço, né? Mas aí eu acordei bem mais cedo pra dar um gap de tempo maior, pra eu ficar tranquilo, sem ter que gravar nas pressas e fazer todo o resto nas pressas. Porque vai iniciar o feriado, então vou passar o fim de semana afastado, longe da civilização, então queria deixar o vídeo já pronto pra vocês e não ter que lançar o vídeo só na segunda-feira. Vale a pena acordar um pouco mais cedo, até porque, pelos spoilers e até pelo próprio capítulo, foi um capítulo bem simples, não tem 1 milhão de coisas que a gente precisa falar. Obviamente a gente vai discutir principalmente sobre hack aqui, vamos continuar a discussão, porque essa discussão aparentemente é eterna, mas é mais focado nisso e em algumas outras coisas que aconteceram no capítulo que não foram tão grandiosas assim, né? Mas vamos lá, já começando a fala, olha gente, 4 capítulos pro Mihawk morrer, contagem regressiva aqui. Gente, vamos começar falando aqui da definição que o Ryo dá pro hack do armamento. Quer dizer, pelo próprio hack, né? Nem foi pro hack do armamento em específico, porque o treinamento continua. O Luffy continua treinando, continua tentando usar a técnica de repelente, que eu vou chamar aqui de emissão. Vamos aqui quibar o termo de Hunter x Hunter para ficar mais fácil, porque quem viu o anime ou quem leu o mangá do Hunter x Hunter já tem um pouco mais de familiaridade como a gente entende essa técnica que o Luffy está tentando fazer. Basicamente, o Ryo ele diz que o hack dentro de Wano se chama Yuou, ou que seria fluxo da cerejeira, mas que se você olhar a pronúncia desse termo, significa de forma idêntica Rei Dragão, mas o significado real mesmo é fluxo da cerejeira. Cerejeiras realmente têm um significado muito grande, né, em diferentes formas, não só de One Piece, mas do Japão em si, né, da forma como é representado dentro das mídias japonesas, isso é muito comum. E Rei Dragão eu acredito que seja mais uma forma de um gagzinho para você representar o fato de que dentro de Wano tem toda a representação mitológica do Japão feudal, então tem também as representações do dragão, dos próprios dragões dentro da mitologia japonesa, até com a presença do próprio Kaido. E não só dele, né, mas também das outras criaturas, dos outros subordinados do Kaido que também estão presentes. Agora, o que o Luffy está tentando fazer, eu até tinha sugerido uma pequena explicação no review do capítulo passado, que seria uma forma de você concentrar o hack do armamento como uma forma de você gerar uma explosão, como se fosse realmente uma explosão de aura concentrada que que causasse esse impacto de forma mais externa mesmo, né? Mas, pela forma como o Ryo ele meio que definiu nesse capítulo, até tinha falado, pô, a gente vai ter uma definição, a gente vai ter uma explicação, muito provavelmente a partir desse cara aí, esse personagem tem que explicar alguma coisa pra gente. Então, o que ele fala basicamente é que você tem que expelir, de forma muito mais simples até do que eu tinha sugerido, né? De forma realmente concentrada para causar essa explosão, mas não, ele simplesmente sugere que é uma forma de você expelir a própria aura, sem necessariamente concentrar para gerar uma explosão. Se a gente for diferenciar uma coisa da outra, por exemplo, a gente tem a aura normal, a aura invisível, que você tá lá, pum, show de bola. Tá lá a sua aura que você pode cobrir o seu corpo para você se defender de ataques normais ou de ataques de Akuma no Mi, algo do tipo. E você pode usar essa aura também para cobrir o seu corpo para poder atacar. Isso a gente já viu, ou pelo menos tocar usuários do tipo de Logia que a gente viu o Luffy fazendo mesmo depois do time skip, que aliás é algo que o pessoal de vez em quando vem comentar, que é o fato de que não, o hack preto é só para simbolizar a forma visual da coisa, é tudo a mesma coisa. O problema é que mesmo depois do time skip a gente ainda tem os dois sendo usados. Não só o invisível de agora, dessa forma de emissão, vou chamar de hack emissor agora. Todo capítulo tem uma forma diferente da gente chamar, né? Mas mesmo se a gente descartar esse, a gente tem o hack invisível e o hack preto, eles sendo aplicados depois do time skip. Então não é exclusivamente o hack preto uma forma de representar a utilização do hack. Claro que também é, porque fica mais fácil pra gente, mas o invisível continua sendo usado. Então, até lembrei agora da cena clássica lá o carinha lá do Coliseu Corrida, que ele tinha tentado usar hack do armamento no machado dele pra conseguir bater no Bob Funk, eu não lembro agora. Os personagens lá muito esquecíveis. Muito esquecíveis, então vocês vão estar vendo a cena aí. Basicamente ele usa hack do armamento invisível em Dressrosa, que o pessoal tava usando hack preto adoidado.
Então não só isso, o próprio Luffy também já usa Haki do Armamento para tentar agarrar o Caesar Clown, para bater no Caesar Clown. Então são coisas distintas, até mesmo na primeira aparição do Haki preto, que o pessoal até achava que seria uma própria consequência da Akuma no Mi do Luffy, e não exclusivamente se referindo a Haki do Armamento, porque o pessoal começou a cogitar, pô, será que esse é um processo de vulcanização que está acontecendo com o Luffy, uma nova técnica da própria Akuma no Mi dele? Mas não, depois que o Smoker e outros personagens foram aparecendo usando o Haki do Armamento preto também, meio que foi esquecida essa ideia. Mas quando o Luffy ele usa pela primeira vez esse Haki do Armamento preto, que foi contra o Kraken, se vocês repararem na página do mangá, assim que ele incha a mão, antes de transformar a mão, de fazer a mão ficar preta, o Kraken simplesmente ignora ele. A mão tá grande, a mão tá gigantesca, caguei. Mas quando a mão fica preta, é aí que o Kraken ele olha para ele. O Kraken olha para ele justamente quando a mão fica preta e não quando a mão fica gigante. Então não é uma forma bem sugestiva do Oda colocar pra gente justamente na primeira aparição do Haki do Armamento preto que isso é visível para outras pessoas e para outros seres também? Já vieram para mim com o argumento de que todos os seres vivos podem usar Haki do Armamento, Haki da Observação, então naturalmente pode ser que o Kraken ele tivesse Haki da Observação para conseguir enxergar a aura preta do Luffy, que na verdade era invisível. Mas o problema é que o Rayleigh ele não fala sobre seres vivos, ele fala sobre pessoas. Todas as pessoas nascem, né, com essa habilidade de conseguir usar, com essa capacidade de conseguir usar o Haki do Armamento e o da Observação. Todas as pessoas. Aí nesse caso vamos incluir também como pessoa os tritões, por exemplo, né? Eu acho que seriam considerados pessoas, afinal, também conseguem usar Haki do Armamento e, consequentemente, também Haki da Observação. Então, eu acho que fica claro que o Kraken ele não estava usando o Haki da Observação para enxergar o Haki preto do Luffy, mas sim que o Haki preto era algo visível e algo distinto do Haki invisível. O que não significa, obviamente, que a aura de outra pessoa não possa ser sentida necessariamente pelo Haki da Observação de alguém. Claro, isso pode ser feito também, mas não é o caso do Kraken, pelo menos. Mas voltando ao assunto aqui, o Ryou ele basicamente fala sobre expelir Haki. Você tem que deixar o fluxo de Haki fluir pelo seu corpo para você conseguir liberar e jogar ele para fora. E se a gente começar a distinguir uma coisa da outra, por exemplo, o Haki invisível ele tá lá basicamente imóvel. Ele tá lá, você usa ele, você usa a sua aura e a aura tá lá, simplesmente lá. Quando a gente fala de Haki do Armamento preto, é basicamente o endurecimento, é uma forma de você endurecer a sua aura, manipular a sua aura para que ela endureça e assim acaba ficando preto. Agora a gente tem essa outra funcionalidade que é você conseguir fazer essa aura fluir melhor pelo seu corpo e não só ficar estagnada lá, se tornar utilizável e nem endurecida, mas sim você conseguir fazer ela fluir. Mas eu ainda mantenho pelo menos uma ideia que eu sugeri no capítulo passado, que foi do Ryou ele usar o Haki do Armamento preto também na mão para conseguir usar essa técnica, para evitar o retranco que essa técnica poderia dar, porque afinal o Ryou ele não estava tocando, né? Essa é a definição. Quando o Luffy ele fala que o Rayleigh ele não está tocando no elefante, por que exatamente a pessoa usaria Haki do Armamento preto para fazer isso? Se o inimigo não teria tocado sequer na pessoa, o Haki do Armamento preto seria para contato direto e físico, real. Então, acredito que pelo menos essa explicação ainda permaneça válida aí para justificar, pelo menos o Ryou nesse caso ter usado o Haki do Armamento preto também. Ainda sobre o Zoro em Alabasta ter usado o Haki do Armamento contra o Mr. One, eu ainda fico meio na dúvida se isso foi bom ou ruim, mas por um lado eu acho que ajuda a explicar. Você usando o Haki do Armamento para você cortar o que você quer, meio que justifica você cortar o aço, porque você vai estar usando o Haki do Armamento, então você vai ter uma potência maior com o seu golpe, então, consequentemente, na prática, você tem uma justificativa lógica de que, olha, meu golpe ficou mais poderoso, então eu realmente posso agora ter um nível a mais de força, de técnica, para conseguir cortar você, mesmo você sendo de aço. Sobre ele não cortar nem a folha, tá, dá para deixar batido, então ainda fico meio com o pé atrás, mas se a gente aplicar o Haki do Armamento nessa filosofia do Zoro, nessa fala, dá pra gente consertar, pelo menos ao meu ver, dá pra gente consertar aquela frase do Zoro e aquele acontecimento, né, dele simplesmente cortando aço porque ele disse que quer. Mas
por enquanto acho que tá bom de assunto de hacker, né? Já deu. Vamos deixar pra semana que vem, porque sempre vai ter alguma coisa pra comentar. Sobre o Ryo, ele realmente meio que assume que conhece o Rayleigh, né? Porque eu tinha falado disso no capítulo passado. E nesse capítulo ele pelo menos assume que conheceu o Roger, né? O Roger ele realmente foi para Wano. Isso a gente meio que sabia porque ele teve contato, né, com pessoas de Wano, mas a gente não sabia se especificamente com o velho Ryo. Mas meio que fica por isso mesmo. E aliás, até uma brincadeira que essa semana surgiu, né? Uma piada basicamente, né? Não é nada para ser levado a sério não, porque o velho Ryo, ele sendo o chefe da Yakuza, pelo menos o antigo chefe da Yakuza, e ele tendo essa tatuagem que ele tem, lembra muito o Akainu. E o Akainu, ele tem uma pegada muito Yakuza também. E ele também tem essa tatuagem no corpo dele, a tatuagem floral, que também é muito comum da Yakuza. Então a gente fica... o filho desse velho? Será que o Akainu é filho desse velho? Mas só uma piada mesmo, né? Não sei. Pode, no fim das contas, acabar sendo, mas é só realmente uma viagem. O Raizou e o Caribou, eles aparecem nesse capítulo, e o Caribou, ele não realmente fugiu da prisão. Eu achava que ele tinha fugido junto com o Kid, porque basicamente os dois tinham sumido juntos. No mesmo momento, o Caribou estava querendo se aliar a alguém para conseguir fugir de lá, né? Para conseguir ter alguém que protegesse ele, alguém que tivesse algum nível de força a mais que ele. O Kid era um ótimo candidato, afinal ele queria sair de lá e ele saiu. Então o Caribou ele poderia ter ido com ele, mas não. Ainda tá lá escondendo o Raizou, ficou um negócio meio tipo, caralho, que porra tá acontecendo? Mas enfim, Caribou é meio imprevisível, tudo bem. Continua lá na prisão e eles estão prestes a liberar o Kawamatsu. Algo que eu esqueci de comentar semana passada, que foi o fato de que, como a gente teve já a silhueta do Kawamatsu sendo mostrada, né, sendo ilustrada, explicada, não, porque ele é um capa, etc., eu achei que já seria a hora, na verdade, de mostrar a fisionomia dele direto, porque, eu disse que ele é um capa, eu mostrei a silhueta dele, então vou procurar o que diabos é um capa no Google e imaginar como ele vai ser. Então, meio que perde um pouco esse mistério na aparência do personagem. Talvez se já tivesse mostrado no capítulo passado fosse uma boa opção, mas nem nesse foi, né? Mas ele continua preso lá, continua nas sombras, sem fazer grandes coisas. Ao meu ver, já poderia ter sido revelada a aparência dele, mesmo que ainda não tivesse sido solto. E eles falam sobre a prisão de lá, tá rodeada não, né? Tá cheia de rebelde preso político, basicamente, né? Que não necessariamente cometeram crimes, mas estão presos lá também, e isso é um prato cheio para, obviamente, eles servirem também para essa causa de rebeldia que o pessoal tá armando. No fim das contas, é mais para reunir random. E até no capítulo passado, se eu não me engano foi no capítulo passado, que mostra, né, na verdade, uma jaula com a porrada de gente, e aqueles presos eles estavam sendo exibidos para a população, para mostrar, olha só o que acontece se vocês fizerem besteira, vocês vão parar aqui na prisão, vocês vão ser presos também, melhor tomar cuidado. Então até mesmo lá, quando eles estavam sendo exibidos, também é uma forma de ilustrar isso, né? Quando eles forem soltos, isso obviamente vai gerar, eles vão obviamente ser usados para essa rebelião. E no fim, a Big Mom chega. A Big Mom finalmente chegou. Quanto tempo eu esperei? Meu Deus do céu. Obviamente, a Big Mom vai ser o plot device para fazer com que esses presos sejam soltos. Mas mais do que isso, a gente pode até ver... Cara, eu fico até curioso, porque a gente sabe o nível da Big Mom. A gente sabe que ela poderia esmagar relativamente fácil o Queen. Mas se realmente acontece o contrário, porque a força da Big Mom a gente já conhece, mas a gente nunca viu exatamente o Queen. E a gente viu, por exemplo, o King. O King simplesmente chegou assim, vão invadir aqui, aí não vão não. Pum, deu só o tranco ali, simplesmente quase matou todo mundo do bando da Big Mom numa porrada só. Né? Então, vai que o Oda ele decide dar o hype não pra Big Mom, mas no próprio Queen, em fazer ele conseguir segurar ou até mesmo ferir a Big Mom de alguma forma. Semana que vem eu acho que a gente vai descobrir isso. Bom, esse foi o capítulo, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar reviews toda semana aqui do mangá, obviamente, teorias, vídeos de discussões e também notícias de One Piece, então não se esqueça de se inscrever, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!